Olá, primeiro ano. Aqui é o professor Roberto e farei uma mini revisão de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Vamos iniciar por função injetora. O que é uma função injetora? A função A em B será injetora quando não houver elementos do conjunto B, que é o conjunto de chegada, sendo imagem de mais de um elemento de conjunto A, que é o conjunto, nesse caso, de partida. Certo? Então, observem ali, ó, que no meu conjunto B, se vocês olharem todos os elementos ali do conjunto B, eu não vou ter nenhum ali naquela situação que ele é mais imagem de algum de A. Então, o 1 só imagem de 1, o 7 só imagem de um elemento, o 5 só imagem de um elemento, o menos 2 é só imagem de elemento. Então, observe que todos os elementos ali de B são só imagem de no máximo 1. Então, para ser injetora, todos os elementos do conjunto de chegada não pode ter nenhum ali com mais de um correspondente. Então, nossa situação é injetora. Vamos ver o exemplo 2 ali, ó. Aquele exemplo 2 vai ser injetora? Não, né? Por que não? Porque, tá vendo? O 6. O 6 está sendo o quê? Imagem de dois elementos, tanto o U como o V. Então, nesse caso, não é injetora por causa desse motivo. Olha o terceiro exemplo. Isso aqui é função injetora? Não, por quê? Observe o elemento 1 ali. O 1 é a imagem de quantos? É a imagem do menos 2, do 4 e do menos 5. Então, se ele é imagem de mais de 1, não é injetora. Função sobrejetora. O que seria a função sobrejetora? Uma função de A em B será sobrejetora quando todos os elementos de B forem imagens de pelo menos um elemento de A. Então, para a gente ter uma função sobrejetora, todos os elementos de B têm que ser imagem de pelo menos um. Observa ali o B, que é o conjunto de chegada. Tem alguém ali sem ser imagem de alguém? Não, né? Pode ver que todos os elementos de B, eles são imagem de alguém. Tanto o 1 como o 7 e o 5 são imagem de alguém. Então, nesse caso, sobrejetora. Vamos ver o segundo exemplo. Então, tenho ali o conjunto B. Observe que o 2, o 4 e o 6 são imagens. Tem alguém sobrando ali no conjunto B? Não, né? Todo mundo é imagem. Então, naquele caso, é sobrejetora. Vamos ver o terceiro exemplo. Observe o conjunto B ali, que é o conjunto de chegada. Todos os elementos de B são imagem de alguém? O 1 sim, o 5 sim e o 7 não. Opa, tem alguém aí sem ser imagem? Tem. Então, nesse caso, não é essa sobrejetora. Função bijetora. A função bijetora, para ela ser aí bijetora, ela vai ter que ser o quê? Sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, bijetora, lembra lá do bi, tem que ser o quê? As duas coisas. Então, bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, não pode sobrar elementos e tem que ter todos com exatamente um correspondente. Observa ali, conjunto B, está todos ligados com um exatamente? Sim. Menos 2 com o D. Então, está todos ligados ali bonitinho. Não tem ninguém sobrando. Está todos com exatamente 1. Então, nesse caso aqui, vai ser função bijetora. Observe bem ali, conjunto B. Não está sobrando nenhum elemento. E todos ligados com exatamente 1. Essa daí que é a condição para ser bijetora. Vamos ver o exemplo 2 aqui. Observe o conjunto B, que é o de chegada. No conjunto de chegada, está todos ligados? Sim. Está todos ligados com exatamente 1? Não. O 6 está ligado com 2 ali. Ó. Então, ele é a imagem do U e do V. Isso daí não é bijetora. Para ser bijetora, ele tem que ser o quê?
todos ligados com exatamente 1 e não pode sobrar elementos no B, que é o de chegada. Terceiro exemplo ali. Primeira pergunta, todo mundo ligado com exatamente 1? É a imagem de todo mundo? Não. Então aí já perdeu as condições. Você tem algum elemento ali na chegada do conjunto B sem ligação, então isso daí já descartou a função bijetora. Vou deixar aqui para vocês, turma, um exercício aí para vocês pensarem e tentarem resolver sozinhos. Então, para a gente classificar aqui as funções abaixo, se ela vai ser injetora, bijetora ou subjetora. Então, vocês observem, aí tem o conjunto A, 1, 4 e 6 e o conjunto B, 5 e 7. Então, vocês vão analisar ali e vão responder se vai ser injetora, bijetora ou subjetora. Então, por agora é só, turma. Até a próxima aula.